Amém. Shalom, igreja. Os irmãos podem se assentar. Hoje vamos falar sobre... Peço para que os irmãos abram um texto de Gênesis 16. Estava pensando em como eu vou fazer uma perguntinha aqui. Acho que é uma pergunta mais tranquila, que eu acho que já vou saber a resposta. Quem aqui pode dizer que bebe tranquilamente todos os dias a quantidade de água que você precisa tomar? Só 2 mãozinhas levantadas. 3. 3 e uma quarta meio tímida ali atrás. Né? Quem aqui não fica com a sensação de boca seca de vez em quando? Quem aqui não está agora com sensação de boca seca? Eu estou. Não tomei água do dia ainda, não tomei nada ainda. Na verdade, né? Essa sensação, quando a gente tem uma sensação de boca seca, é porque o nosso corpo está nos avisando que estamos desidratados já. Não é que estamos desidratando. Falar, poxa vida, acho que eu estou precisando tomar água, né? Acho que senão eu vou desidratar. Quando a gente tem essa sensação, é porque o nosso corpo já está oficialmente com menos água do que precisa. Significa que você já não tomou a água necessária. Então, seu corpo já está passando por transformações, modificações pela falta de água, né? A água, ela é essencial para a gente. Ela é uma necessidade essencial, né? Dito isso, eu vou ler com os irmãos o texto de Gênesis 16. Vocês abram aí. Aqui, provavelmente, o texto aí da tua Bíblia está falando, tem um título, é Agar é dada por mulher a Abraão. Então, nós temos aqui uma história bastante conhecida. Abraão já tinha recebido a promessa do Senhor de que ele teria um filho, que por meio dele as nações seriam benditas, né? Sarai, sua esposa, na verdade estou falando de Abrão ainda, o nome dele ainda não havia sido trocado. Sarai, sua esposa, também já tinha conhecimento dessa palavra, e eles creram que ele ia ter um filho mesmo. Passado um tempo, o filho por Sarai, que era estéril, ainda não tinha chego, e eles começaram a pensar, de onde vem esse filho então? Né? E aí que Sarai, aqui no capítulo 16, Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. E Abraão aceitou a proposta de Sarai. Se o irmão precisar, eu estou usando a versão transformadora, tá? Ele teve essa brilhante ideia, pega aqui a minha serva, tenha um filho com ela, e como ela é minha propriedade, ela é minha serva, talvez por meio dela, Deus vai me dar essa descendência aí que ele prometeu. Então, Sarai, mulher de Abraão... já li. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então, a Sarai, infértil, né, estéril, Agar ficou grávida rapidamente e ela começou a desprezar a sua senhora, né? Ela tinha essa posição de serva, mas agora ela achava que estava numa posição superior, porque afinal de contas, Sarai não podia dar filhos para Abrão e ela ia dar um filho para Abrão. Então ela começou a mostrar desprezo pela sua senhora. Sarai ficou injuriada. Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que ela engravidou, me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. A gente poderia discutir longamente aqui, mas a gente deixa essa para uma reunião de casais, né? Essa coisa, eu te dou a serva. Aí ele foi lá, fez um filho na serva. Aí a serva desprezou ela. A culpa é toda tua, né? Disse Sarai. Mas vamos deixar essa para outro momento. Eu quero avançar um pouquinho mais. Abrão respondeu, Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu.
Então, eu vou fazer uma pausa agora aqui para a gente lembrar quem é Agar. Né? Agar é uma mulher egípcia, uma serva de Sarai, egípcia. Ela tinha saído da sua terra, nós não sabemos em que contexto ela veio a se tornar aí serva de Sarai. Nós sabemos que Abraão e Sarai tiveram aí alguns momentos, algumas incursões, algumas vezes que eles estiveram no Egito. Não sabemos quando eles tomaram ela por serva, mas Sarai, ela tinha saído da sua terra, certo? Ela cresceu como egípcia, não sabemos com que idade ela se tornou serva, mas ela era de origem egípcia e tinha saído da sua terra. Então ela já estava numa situação de serva e numa situação de estrangeira. Ela estava fora do seu povo, dos seus costumes, né? E aí de repente a sua senhora, a sua dona, olhou para ela e falou: ela é uma mulher jovem, ela tem vigor, o vigor que eu não tenho mais. Então, Abraão, pega ela por esposa. Em nenhum momento disse aqui que Agar teve voz. Ela era uma escrava, né? Ela era uma posse. Então ela não tinha poder de escolha. Ela não poderia dizer, não, não quero. Ela foi obrigada a se deitar com um homem que não era o seu marido, né? Não sabemos se ela já tinha sido desposada por alguém, para falar de forma bonita, né? Não sabemos como que era a vida dela pregressa, mas o fato é que ela foi meio que obrigada a se deitar com o marido da sua dona, o marido da sua senhora, né? Provavelmente contra a sua vontade ou independentemente da sua vontade. Não sabemos se ela concordou, se discordou, mas o fato é que ela não teve poder nessa escolha. Ela se tornou concubina de alguém. Ela se tornou, tem outros momentos colocam que ela lhe deu por mulher, né? Nós não sabemos se ela realmente se tornou oficialmente uma esposa de Abraão, se ela se tornou oficialmente uma concubina de Abraão, mas o fato é que a sua condição mudou e ela não tinha nem voz. E aí ela engravidou. Aquela mulher que não tinha nada, aquela mulher que era uma serva, aquela mulher que tinha sido obrigada a se deitar com outro homem, ela se viu grávida. E, de repente, aquilo que ela carregava no seu ventre era tudo que ela tinha, né? Ela desprezou sua senhora no seu coração, tratou Sarai mal, né? Nós não estamos falando que Agar era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super boazinha, uma pessoa de Deus, uma pessoa que não tinha nada para corrigir. Ela, de alguma forma, ela sentiu que aquilo lhe dava um status. Olha, agora eu carrego o filho do meu patrão. E a sua esposa não pôde, e eu pude. De alguma forma, ela se sentiu até mesmo superior a Sarai. E ela desprezou a sua senhora. Ela teve uma atitude ruim, ela teve uma atitude errada em seu coração, um sentimento errado em seu coração. Mas, de repente, aquilo que ela tinha no ventre era tudo que ela tinha. Ela não tinha mais nada, ela era uma serva, uma escrava. Tudo que ela tinha era aquele bebê, aquele filho que estava em seu ventre. E aí, ela foi maltratada pela sua senhora. Por conta daquele desprezo que ela teve no seu coração, ela agora estava experimentando o retorno, o pagamento por isso. Ela foi tratada tão mal que ela se viu sem outra chance, sem outra oportunidade, sem outra saída, a não ser desistir de tudo e sair pelo deserto, né? O deserto não era um lugar fácil, gente. Aquela era uma mulher sem posse, sem dinheiro, sem família. Tudo que ela tinha é o que ela carregava no ventre. E ela decidiu ir para o deserto. É quase como se nos tempos de hoje fosse uma pessoa que talvez tivesse desistido da sua vida. Não é? De repente, não via mais esperança, não via mais expectativa em absolutamente nada, a não ser fugir da sua dor, fugir do seu problema, fugir da sua angústia, né? Quantos de nós não tem vontade de dar uma fugidinha de vez em quando, né? Como diz o ditado, eu queria fugir, mas eu vou fugir para onde com R$5, né? Mas dá vontade, às vezes, não dá? Às vezes não deu vontade de você abrir um buraco e enfiar a cabeça igual um avestruz para sumir, né? Quando a gente está passando por uma situação de humilhação, quando o nosso chefe está pegando o nosso pé, quando a gente bate o carro,
Vontade de enfiar a cabeça no buraco e sumir, fingir que não existe. Né? Foi o que ela fez aqui. Esse foi o sentimento no seu coração. Ela fugiu. Versículo 7 diz: o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur. Então, ela está no deserto. O que mais você precisa no deserto? Água. E ela encontrou uma fonte de água no deserto. Ela estava ali junto da fonte. Olha que interessante. Né? Ela entendeu que precisava de água, e ela buscou, e ela encontrou. E ali ela estava, junto a uma fonte de águas, junto à estrada de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Olha essa perguntinha que interessante. Quando a gente quer fugir, Deus olha para a gente e fala: meu filho, minha filha, de onde você está vindo? Para tudo aqui. Se você está com uma vontade de fugir, peraí, olha, qual é a situação que te fez fugir? De onde você está vindo? O anjo do Senhor te pergunta hoje, de onde você veio? Se você tem, de repente, essa vontade de fugir no coração, essa vontade de apagar uma certa parte da vida, apagar alguma coisa que está te incomodando, alguma humilhação, Deus te pergunta, de onde você veio? Ela poderia dizer, eu vim de uma situação na qual eu estava sendo humilhada, estava sendo maltratada por causa do filho que eu carrego. A gente consegue facilmente reconhecer essa situação, né? Mas a próxima pergunta é, para onde você vai? Quando você foge, você tem clareza disso, será? Quando você está numa situação difícil e você está fugindo dessa situação, você não quer encarar isso, você não quer resolver, você só quer fugir. Para onde que a gente vai fugir? Normalmente, quando alguém foge nessa situação, ela não tem planos. Ela só quer, tudo que ela quer é sair daquela situação. Mas se você parar para pensar racionalmente, ela fugiu para o deserto. Qual seria a expectativa dela? Muito melhor do que na casa da sua senhora? Será? Né? Imagino que não. As pessoas, quando fogem de uma situação, elas não pensam, o que eu vou fazer agora? Tudo que você quer é fugir daquela situação. Quando você está numa situação que você está, sei lá, com ansiedade ou deprimido, não quero mais ir para a igreja, não quero mais... Tá, você está fugindo daquele lugar onde podia ter cura. E fugindo para onde? O anjo te pergunta, para onde você vai? Quando você foge, você está fugindo para onde? Eu estou fazendo essa pergunta várias vezes para enfatizar o fato de não estar vindo nenhuma resposta na sua cabeça agora. Ou está vindo, por acaso? Quando você fala, vou fugir, vem alguma resposta para onde? Tem algum lugar onde a gente possa fugir da situação que nos persegue? Né? Onde a gente vai fugir se o Senhor vê tudo? O Senhor está em todo lugar. A gente pode fingir que a gente está fugindo dele. Muitas vezes a gente quer fugir dele também. Quando a gente quer fugir de uma situação, às vezes a gente está fugindo de uma situação de repreensão. A gente sabe. Todo mundo aqui já tem pelo menos um aninho aí de trajetória. A gente já está entendendo que não dá para fugir de Deus. Mas a gente tenta às vezes. A gente quer fugir às vezes, né? Ele perguntou e ela respondeu, estou fugindo da minha senhora, Sarai. Respondeu ela. Não respondeu para onde vai, né? Reparou? A pergunta é, de onde vem e para onde vai? Ela disse, estou fugindo da minha senhora. Não tem resposta para onde vai. Não tem. Então o anjo do Senhor disse, volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse, você está grávida e dará luz a um filho, e dará a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Né?
Aqui, né, depois os irmãos já leram também o texto sobre quem foi Ismael, mas aqui a gente está falando sobre Agar, né? Aqui o anjo falou, Deus ouviu o seu clamor. Então, quando a gente está com vontade de fugir, melhor situação, em vez de fugir, é clamar. Porque quando a gente clama, o Senhor ouve. E Ele vem em nosso socorro. Se ela não tivesse clamado em algum momento aqui, se ela não tivesse levantado a sua voz em clamor, o anjo não teria vindo. O texto disse aqui bem claro, porque você clamou. Deus ouviu o seu clamor, né? E então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. E aí, dependendo da versão, essa versão, eu gosto dessas versões que tem uma linguagem mais acessível, né? Porque deixa mais claro na nossa linguagem o que o texto está dizendo, mas tem alguns detalhes que a gente perde quando a gente traduz muito, né? E aqui diz no versículo 14, por isso se chama aquele poço Laar-Roi, eis que está entre Cádiz e Berete. Laar-Roi. Isso é o que foi traduzido aqui por aquele que vi e que me vê. Tu és o Deus que me vê. Laar-Roi. Algumas outras versões está Bar Laar-Roi, que é poço daquele que me vê. Olha que magnífico, quando ela estava tentando fugir. Quando a gente quer fugir, a gente quer não ser visto. Como eu mesmo disse, às vezes a sensação que a gente tem é que a gente quer se enfiar num buraco para não ser visto, a gente quer se esconder. Quando a gente está fugindo, na prática, o que a gente quer é se esconder, né? A gente quer se esconder da nossa humilhação, a gente quer se esconder daquele que nos humilha, mas a gente quer também, às vezes, se esconder daquele que poderia nos ajudar, porque é vergonhoso. Aquele que vai nos ajudar vai me ver aqui em toda essa imundície. Né? A gente quer se esconder, a gente quer ficar invisível, a gente quer se enfiar num buraco, a gente quer se enfiar numa caverna. Mas ela reconheceu aqui que é impossível se esconder de Deus. O Deus que me vê. Laar-Roi. O Deus que me vê. Você pode fugir, meu irmão, para qualquer lugar. Você pode, na verdade, tentar fugir. Mas de Deus a gente não pode fugir. Ele é o Deus, Laar-Roi, aquele que me vê. Agar, ela era um objeto. Ela era uma peça qualquer nas posses de Sarai. Vai lá, deita com meu marido para dar um filho para mim. Aquele filho, quando nascesse, Sara ia dizer, esse é a minha descendência. Nem posse, nem ser chamada de mãe daquele menino, aquela mulher ia poder. Porque a intenção de Sarai era ter uma descendência por meio de Agar. Ou seja, aquele filho não ia ser nem dela, nem da Agar. É uma mulher que não era enxergada. Ela era uma posse. Ela se transformou, de repente, em um útero que podia ser utilizado, podia ser usado. Só isso. E depois que essa mulher tivesse parido? Despreza ela. O que importa é a criança. Essa mulher já se sentia invisível. Essa mulher já não existia. Enquanto pessoa, enquanto mulher. Olha como Abraão falou para ela, essa mulher é tua, faz com ela o que você quiser. Imagina você ouvir isso. Daquele homem que deitou com ela. Aquele homem que usou ela para ter um filho. Depois ele ouve, faz o que você quiser com ela. Se quiser matar, mata. Se quiser mandar embora, manda. Se quiser enfiar no buraco, enfia. Faz com ela o que você quiser. Imagina o coração dessa Agar, nesse momento. Saiu da sua terra, estrangeira, virou escrava, foi obrigada a deitar com um homem para conceber um filho, que esse filho não ia descer nem dela, não ia ser nem sua descendência, ia ser descendência da outra. E depois, quando uma fagulha de alegria tomou o seu coração, a única alegria que essa mulher teve, eu estou carregando um filho no ventre. Pelas suas feridas, ela usou disso de forma inadequada e acabou desprezando a sua senhora. E quando ela estava, talvez no pequeno momento da sua alegria, no único momento ali de alegria, ela ainda teve que ouvir isso do homem que a tomou por mulher. Faz o que você quiser com ela, tanto faz.
Como se não bastasse, ela ainda foi maltratada. Ela já provavelmente não se sentia ninguém. Ela já se sentia invisível. Aos olhos dessa sociedade aqui, aos olhos desse jeito de viver dessa sociedade, ela era invisível. Ela não era nada, ela era uma serva. Se ela morresse, põe outra no lugar. Quantos de nós nos sentimos assim também? Invisíveis. Ai, Senhor, será que você não me vê? Ô, Senhor, será que você não viu o que aconteceu na minha vida? Por que eu sou assim? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu tenho esse problema? As outras pessoas não têm. Por que eu tinha que nascer serva? Por que eu tive que ser dada como serva? Por que isso teve que acontecer na minha vida? Será que ninguém me vê? Quantos de nós, às vezes, estão fugindo, mas a vontade mesmo era de gritar, eu estou aqui, eu existo, olha para mim. Mas a sensação que a gente tem é que ninguém vê. Mas a palavra é clara. Olha o tanto de texto que a gente tem, o tanto de detalhe. A palavra diz até qual era o sentimento no coração de Agar. Quem que conhece o sentimento no coração dela? Para poder inspirar alguém a escrever esse texto. Senão o Senhor. O Senhor conhecia Agar. O Senhor sabia quem era ela e o Senhor estava vendo ela em todo momento. E ela entendeu isso. E ela disse, Larui, o Deus que me vê, o Deus que eu vi e que me vê. Agora ela mudou de status. De serva qualquer, de alguém perdida no meio do deserto, ela se tornou a mulher que Deus vê. A identidade dela foi sendo transformada. Da escrava para a mulher que Deus vê, para alguém que Deus vê. É isso que o Senhor tem para nós. Ele nos vê, Ele nos enxerga. Nós não somos invisíveis. Nós não somos invisíveis. Deus tem um plano para cada um de nós. Essa semana eu estava vendo um vídeo, né, chamado Encontre o Seu Porquê. É muito interessante, foi muito bonito, porque eu estava dirigindo, né, como sempre. Estava dirigindo e aí estava ouvindo aquele curso, a Jéssica tinha me mandado. Quando Deus foi falando comigo ali. No finalzinho do vídeo, Deus foi falando comigo. Eu estava entrando na Anchieta. Era um dia que estava frio pra caramba, acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano, na sexta. Na quarta ou na quinta-feira de manhã. Estava um frio de lascar, estava um tempo feio. Aí, de repente, eu entrei na Anchieta, abri o céu. Abri os céus e aquela luz tomou conta do meu carro. E eu via as árvores, eu via o céu se abrindo num azul lindo e aquele sol entrando no meu carro. E aquilo me impactou tanto, irmãos. Foi tão lindo. O Deus falando comigo, falando no meu coração sobre o meu porquê. E tudo que eu conseguia dizer é que é tão lindo que o Senhor tem para nós. É tão lindo. E é uma das coisas que me fez chorar foi quando eu pensei, e Deus tem um porquê para cada um. Na Terra hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas vivas. 7 bilhões de pessoas que acham que são invisíveis, que ninguém vê. Mas Deus vê cada uma. E mais do que isso, Deus tem um porquê para cada uma. A sua vida não é inútil, a sua vida não é em vão. O Senhor não te pôs nessa terra para sofrer, para ser servo a vida inteira, para ser escravo, para sofrer, para ser maltratado. Deus tem um porquê para a tua vida, para cada um de nós. Eu fiquei imaginando tantas outras pessoas que passaram também pela terra já, que já se foram. Deus tinha um porquê para cada, Deus tem um cuidado com cada. Deus é um Deus de um relacionamento íntimo, de um relacionamento individual. Deus tem conosco um relacionamento coletivo. Ele nos chama de povo, de seu povo, de sua família. Nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus por meio da adoção, por meio de Cristo. Mas Deus tem um relacionamento que é individual. Cada um de nós tem um porquê. Nós não somos invisíveis. Deus nos vê.
Aleluia. Isso pode incomodar de vez em quando. Às vezes, quando você quiser fazer alguma coisa meio errada. Caramba, Deus está me vendo. Glória a Deus, que isso te impeça de fazer. Que isso te faça pensar 2 vezes. Não adianta você tentar se esconder. Segundo o mundo, poderiam dizer que isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que se ele te vê o tempo todo, ele pode te ajudar o tempo todo. E para o mundo, o lado ruim seria que você não consegue nem dar uma escapadinha. Mas nós que somos cristãos, entendemos que tem o lado bom e o lado ótimo. Porque quando nós sabemos que Ele está nos vendo, mesmo quando a gente faz uma coisa errada, mesmo quando a gente está ali para fazer um pecado, Deus está nos vendo, isso nos protege, esse sentimento de que estamos sendo vistos por Deus. Se a gente pensar da forma correta, isso nos protege. Isso pode nos ajudar a ser uma força a mais para nos impedir de fazer a coisa errada. Né? A vida com Deus não tem lado ruim. Tem o lado bom, o lado ótimo, o lado incrível, o lado excepcional, o lado maravilhoso. Esses são os lados, esses são os adjetivos que a gente poderia ter. Vamos agora avançar um pouquinho ainda no livro de Gênesis para o capítulo 21. Isaac nasce. Então nós sabemos da história, né? O filho de Agar se chama, ela volta para a casa de Abraão, ela retorna, ela tem um bebê e o seu nome é Ismael, né? Deus tinha dito que esse seria o nome dele, foi Deus que escolheu, né? Mas ela não disse isso para Abraão, mas quando Abraão nomeou seu filho, ele nomeou de Ismael. E passado alguns anos, né, Sarai engravida milagrosamente, porque ela é estéril. Deus cumpre a sua vontade, Deus cumpre a sua promessa para Abrão, e Sarai engravida. E Sarai tem um bebê, e esse bebê é Isaac. Isaac é o herdeiro legítimo de Abraão, porque ele era filho da sua esposa, né? Então, como ela já tinha um filho, Ismael, ele era um filho de uma concubina, ele era o filho de outra mulher que não esposa. Então, Isaac seria considerado como descendente de Abraão, e não Ismael, né? E aí a gente chega no capítulo 21. O Senhor agiu em favor de Sara, agora já Sara, e cumpriu o que ele tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao seu filho que Sara lhe deu. No 8º dia, depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos os que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice eu lhe dei um filho. E quando Isaque nasceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se dessa escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Então olha só como Agar continua meio invisível aqui. Quando Ismael caçoou de Isaque, Sara falou: pega essa mulher egípcia, não falou nem o nome, né? E o seu filho, e mande-os embora daqui. Aí o coração de Abraão pesou, por causa do Ismael. Por causa da criança, o coração de Abraão ficou perturbado. Ele ainda não enxergava Agar. Humanamente falando, ninguém enxergava Agar ainda. Ela era só a mãe egípcia daquele menino. Né? Há anos antes, Abraão ainda não tinha vínculo com aquela criança, ele era só um embrião dentro do ventre dela. Falou: faz com ela o que você quiser. Porque ele ainda não tinha esse vínculo com ele. Agora, o menino estava ali. O menino já era um moço. Ele já tinha certa idade. Passaram-se alguns anos. E aí Abraão já tinha um vínculo com ele. Mas ele ainda não olhava para aquela mulher. A mulher que deu o filho para ele. Então ele ficou perturbado por causa da criança. Mas Agar continuava invisível.
Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Olha que interessante. Quando Deus respondeu, ele falou: não se perturbe por causa do menino e da serva. Olha como Deus via aquela mulher. Abraão não estava nem aí para ela. Perturbou-se em seu coração, pois Ismael era seu filho. Mas a resposta de Deus falou: não se preocupe nem com a criança, nem com a serva. Deus sabia quem era ela. Deus continuava vendo quem era aquela mulher. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele também é seu filho. Olha como Deus trouxe agora até o nome dela. Aquela mulher, a serva, tem um nome, Agar. Deus continuava enxergando aquela mulher. Deus não tinha deixado ela ao seu próprio azar. Deus continuava sabendo quem era Agar. Então mandou-a embora, a ela e seu filho, e andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto. Foi sentar-se sozinha a uns 100 metros de distância, pensando: não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Olha aqui como a água volta de novo à cena, né? Acabou a água. A boca de Agar estava seca. O seu corpo começava a secar. E ela olhava para o seu filho chorando e falava: filho, eu não tenho água para te dar. Então ela colocou na sombra e se afastou 100 metros, pensando: ele vai morrer, eu não consigo ver ele morrendo. Ele é o meu filho. A única coisa que eu tenho. E ele vai morrer de sede. Então ela colocou ele na sombra e fugiu de novo. Ficou ali a uns 100 metros, porque ela não tinha coragem de ver o seu filho ali desidratando, morrendo. E ela chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar. O que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali de onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus continuou repetindo aquela promessa que ele tinha feito a ela anos atrás. E então Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu, o quê? Que está escrito aí? O que ela viu? Um poço cheio de água. Qual era a necessidade dela naquele momento, irmãos? A água. Então Deus não só enxerga a nossa vida, Ele enxerga a nossa necessidade. Meu Deus, eu estou precisando de uma coisa, será que você não vê? Ele vê. É o Deus que vê tudo. Ele tem olhos. Ele enxerga. Ele te enxerga. Ele enxerga a tua necessidade. Ele sabe. E Ele se preocupa com isso. Né? Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Né? Acho que eu vou parar por aqui um pouquinho. Isso. Tá bom. E estabeleceu-se no deserto de Parã e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. E aqui finaliza o capítulozinho, depois vai falar aqui de outra história. Né? Então, nós aprendemos aqui que Deus enxerga, mesmo quando a gente se sente invisível, mesmo quando as pessoas ao nosso redor nos tratam como invisíveis. Né? Abraão nem ligava para ela. O seu coração se perturbou por causa do menino. Ele não nomeou ela, ele nem citou ela. Mas Deus, ao falar com Abraão, citou: não se preocupe com o menino nem com a sua mãe, a serva. E depois ele disse: faça com Agar. Deus sabe. Deus te vê, Deus te conhece. E depois a gente viu que Deus conhece a sua necessidade. E Ele tem um plano para satisfazer a sua necessidade. A sua necessidade real. Tá? Eu necessito de um iPhone novo, porque o meu está tão velhinho, tadinho, ele está travando a tela uma vez por semana. Não, gente, isso não é necessidade. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente não ora: Pai Nosso que estás no céu, né? Dá-me hoje o iPhone de cada dia. Não, não é isso, né?
dá-me hoje aquela refeição incrível no coco bambu. Amém. É assim que diz a oração? Não. A oração diz, o pão nosso de cada dia. Ou seja, o pão é aquilo, é o alimento mais simples, né, que a gente pode ter, digamos. É o alimento, é um símbolo de simplicidade, mas de completude também, porque Jesus é o pão da vida. É Ele que nos alimenta. Ele mesmo é quem nos alimenta. Ele é quem é o nosso sustento. Então, o texto, né, da oração do Pai Nosso fala que não vai nos faltar. A gente ora pedindo para que não nos falte o básico. No Sermão do Monte, Jesus também diz que não nos faltaria o alimento, não nos faltaria a roupa, as nossas coisas mais básicas. As nossas necessidades reais não nos faltam. Isso o Senhor vai prover. Deus tem um plano para prover as nossas necessidades. Se realmente você tem uma necessidade financeira, Deus enxerga e Ele tem um plano. Se a tua necessidade é alimento, Deus enxerga e Ele tem um plano. Se a tua necessidade é ser vista, é ser visto, a sua necessidade é ter alguém para te chamar de filho, de filha, bom, esse plano Ele já tinha há muito tempo. Esse plano Ele já te apresentou. Esse plano Ele já conquistou, né? E nos deu o direito de ser chamados seus filhos por adoção. As nossas necessidades mais básicas, Deus já providenciou. Deus já nos entregou tudo. Nada, nada nos falta. Amém? E agora, vamos para um terceiro texto. De uma outra mulher que também estava diante de um poço. Nós vamos ler o texto de João 4. Falamos um pouquinho sobre esta mulher invisível, essa mulher que ninguém enxergava, do Antigo Testamento. Mas vamos agora para um texto do Novo Testamento, onde há uma outra mulher também que ninguém enxergava. Uma outra mulher desprezada também. Uma outra mulher que se sentia abandonada, que buscava as suas necessidades de forma humana, mas encontrou em Jesus a plenitude, né, a satisfação das suas necessidades. Em João 4 diz, Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. E no caminho teve que passar por Samaria. Estou fazendo um contexto aqui, eu acho que nós estamos lendo a Bíblia juntos, né? E os irmãos que estão em dia, mesmo aqueles que não estão, já acho que já entenderam um pouquinho o contexto de onde surgiu Samaria, né? Um pouco tempo depois do rei Davi morrer, né? Na verdade, um pouquinho depois que o filho dele, o rei Salomão, também morreu, houve uma divisão de Israel, né? Então, a tribo de Judá e um pouquinho da tribo de Benjamim, se não me engano, ficou ali na região próxima a Jerusalém, na região de Judá, mais ao sul, e se separou dessa tribo as outras tribos e formaram a nação que continuou levando o nome de Israel. Então, essas tribos, a maioria dessas tribos mais ao norte continuou sendo chamado de Israel, e a tribo de Judá ficou apenas como a nação de Judá. Por isso, o termo judeu, né? São os descendentes dessa tribo de Judá, que é a tribo que permaneceu por mais tempo e um pouquinho mais fiel ao Senhor, né? Deus falou, não vou permitir que a divisão aconteça e para cumprir a minha promessa ao meu servo Davi de sempre ter um herdeiro dele, né? A descendência dele no trono, ele manteve o trono de Judá, na descendência de Davi, e outra pessoa assumiu o reinado de Israel. Esse outro reino teve por sua capital a cidade de Samaria. E depois de muito tempo, né, depois dos tempos que são narrados no Antigo Testamento, no período intertestamental, no período entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, muitas coisas aconteceram, dentre elas essa nação de Israel, que tinha por capital a Samaria, foi completamente devastada pelos assírios,
E eles colocaram para viver neste local pessoas que foram tiradas de várias nações. Os assírios tinham esse costume. Quando ele dominava um povo, em vez dele manter o povo ali, ele tirava o povo daquele lugar e espalhava por outros lugares derrotados pela Síria e traziam povos derrotados para viver ali também. A ideia era, misturando essa galera toda, não ia ter unidade, porque iam ter ali pessoas de ascendências diferentes, de origens diferentes, de línguas diferentes, de cultos e religiões diferentes, e isso ia ter menos unidade para aquele povo se revoltar. Era uma tática dos povos assírios. Mas o que aconteceu foi que o remanescente daquele povo de Israel acabou se misturando com esse monte de gente diferente e virou essa nação, digamos, de Samaria. Então, a cidade de Samaria ela era um povo que tinha ainda um remanescente do antigo povo de Israel, mas também tinha muita mistura, inclusive nos seus comportamentos e nas suas práticas religiosas, né? Quando os povos se dividiram, Judá e Israel, o rei de Israel disse: o povo precisa ir para Jerusalém adorar. Lá que tem o templo. Só que se eles ficarem indo para Jerusalém, eles vão ficar amigos de novo do povo de Judá e eu vou deixar de ser rei. Então, o que ele fez? Ele construiu um templo rival dentro lá na região de Samaria, naquela região do país, e falou: não é lá em Jerusalém que deve se adorar, é aqui. Tá? Então, é nesse templo agora que vocês vão adorar. Então, ele estabeleceu um sacerdócio que não era da mesma linhagem de Arão, ele estabeleceu toda uma cultura em torno aí desse novo templo, né? Então, esse é o contexto que a gente tem aqui. Por isso que os samaritanos, eles eram tratados com desprezo pelos judeus. Porque eles falavam: vocês são um povo que, primeiro, se dividiu da gente, depois começou a adorar no lugar que não era o lugar certo de adoração, e aí vocês ainda se misturaram com outros povos. Vocês não são como a gente. Eles não se viam mais como parte do mesmo povo. Então, eles eram desprezados. Tá? Fechando parênteses aqui, só para vocês entenderem o contexto de quem era esta mulher que era samaritana. Né? Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Um pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida, então Jesus estava sozinho. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Ela disse: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus: como é que me pede água para beber? Então aqui a gente vê o posicionamento dessa mulher. Quando ela viu aquele judeu, Jesus era judeu, ela falou: como é que você está falando comigo? Eu sou uma mulher e samaritana. Olha o contexto, irmãos. Estamos falando aí de mais ou menos 30 depois de Cristo. Né? Um pouco mais que isso. Estamos falando de 2000 e poucos anos atrás. Então, assim, se hoje ainda não é adequado um homem e uma mulher ficarem sozinhos conversando, naquela época isso era completamente abominável. Então, Jesus estava a sós. Era um lugar público, né? Era um poço, não era um lugar que pudesse levantar a suspeita de coisa alguma, mas ele estava a sós com uma mulher. A mulher era considerada nada na sociedade. Ela não tinha direito a posses por si própria, né? O povo daquele tempo não respeitava todas as regras estabelecidas por Deus para favorecer as mulheres, favorecer não, para cuidar das mulheres, né? Das viúvas, das mulheres. Infelizmente, aquele povo não vigiava todas as leis e as regras, só aquelas que eram convenientes, né? Então, as mulheres eram excluídas da sociedade como um todo. Então, ela ficou surpresa. Você está falando comigo que eu sou uma mulher? E mais do que isso, uma mulher samaritana. Os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos, é o que ela disse. Ela estava surpresa,
Vocês consideram eu, né, o seu povo me considera uma pessoa imunda, uma pessoa desprezível. Como é que você está falando comigo? E Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando. Olha que lindo. Essa mulher disse: a tua sociedade me chama de invisível, me despreza, não quer ter contato comigo. E Jesus respondeu: se você soubesse o presente que Deus tem para você, isso não foi o acaso, irmãos. Ela não estava só no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Isso foi planejado por Deus. Quando o início lá do texto diz que Jesus teve que passar por Samaria, esse não era o caminho usual para Galileia. Não era nem o caminho mais curto. Ele teve que passar porque ele tinha que encontrar essa mulher. Ele escolheu encontrar essa mulher. Não foi o acaso. Ele escolheu porque ele tinha um presente para ela. Aquela mulher que se sentia invisível porque ela era mulher numa sociedade que desprezava a mulher. Ela era uma samaritana numa sociedade onde os judeus os desprezavam. E essa mulher estava ali diante de um homem judeu que disse: Deus tem um presente para você. Deus te vê. Lá, Roi, Deus te vê. E se você ao menos soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria a água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo. Então vê como a visão dela ainda estava nas coisas terrenas. Ela ainda não tinha sacado as coisas. Ele já tinha dito: Deus tem um presente para você. Mas ela estava buscando o que ali, irmãos? Por que ela estava no poço? Para buscar água. Então, ela tinha uma necessidade humana ali, água. Ela estava buscando água para si, para sua família, para alguém, talvez. Ela estava buscando ali uma necessidade humana dela. Assim como Agar precisou de água. Ela precisava de água também. Então, quando ela lhe falou: Deus vai te dar um presente, né? E se você soubesse com quem você está falando, você que pediria água. E ela falou: mas você não tem balde? Ela estava ainda presa nas coisas terrenas. A visão dela ainda estava fechada. Né? Ela ainda estava ali olhando para as coisas terrenas, para a sua necessidade humana. Não é errado a gente buscar, se esforçar para satisfazer as nossas necessidades humanas. O Senhor nos abençoa, mas nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar. Não é? Fica sem trabalhar e fala: Deus vai suprir tudo, e você ficar lá em casa, né? Sem fazer nada, à toa. Deus vai me suprir em todas as coisas. Se você tem capacidade, se você tem como, né? Se você tem força, se você ainda tem vigor, você deve trabalhar. Nem que o seu trabalho seja em casa, no lar. Né? Isso é um trabalho. Você está se esforçando. A gente não pode ficar parado. E ela estava ali, buscando a sua água. Ela saiu do seu povoado e foi até o poço buscar água. Mas ela ainda estava presa nessa visão humana. Né? De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? E Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Então aqui Jesus começou a falar de coisas completamente alheias ao terreno, né? As coisas humanas, as coisas naturais. Ele começou a falar de coisas sobrenaturais. Ele já está falando aqui que a pessoa que beber dessa água nunca mais terá sede. E aí ela responde: por favor, Senhor, me dê essa fonte, me dê essa água, disse ela. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui e tirar a água. Ela começou a entender que tinha uma coisa sobrenatural lá, mas ela ainda estava presa às coisas humanas. Tá bom, uma água que nunca mais eu vou ter sede, que maravilha, aí eu nunca mais vou precisar vir aqui buscar água. O pensamento dela, né? O esforço humano. Me dá essa água aí. Ou seja, ela entendeu que tinha uma coisa ali.
algo sobrenatural, algo de especial. Mas ela ainda estava aplicando isso numa circunstância humana, natural. Aí Jesus precisava entrar um pouquinho mais, né? Tá bom, você está começando a abrir o olho, vamos lá. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. E ela disse, não tenho marido. Respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. Então, olha a vida dessa mulher. Nós não sabemos os detalhes, né, as circunstâncias. Aqui diz que ela teve 5 maridos. Então, a forma, como está sendo dita aqui, é 5 maridos e que ela não era casada com o homem com quem vive agora. Então, fez uma diferenciação entre a palavra marido e a situação atual. Então, a gente não sabe exatamente qual a circunstância, se ela foi casada com 5 homens diferentes que faleceram, ou esses homens devolveram ela, porque eles tinham direito de fazer isso. Não sabemos exatamente. Mas pensa na vida de uma mulher que ficou pulando de casa em casa, de família em família. Agora eu tenho um marido, legal, agora eu vou sossegar. Agora a minha vida começa. Aí, esse marido não existe mais, por algum motivo. Não sabemos se morreu ou se houve um divórcio. Aí ela vai para um segundo marido. Ufa, agora, depois de passar por esse momento de dor, porque eu tenho certeza, irmãos, que uma pessoa que perde um marido, com certeza é um momento de grande angústia, mas uma pessoa que também se divorcia, também é um momento de tristeza. Ninguém casa para separar, né? Então é um momento de dor. Então essa mulher, ela tinha esse sentimento de dor, de tristeza, de amargor. A vida dela era amarga, imagino eu. A vida dela não foi fácil. Aquela mulher que também naquela sociedade era vista como uma posse do marido, ela foi posse de 5 homens, formalmente. Ela entrou em 5 famílias. E naquela época, irmãos, a esperança de uma mulher vinha da relação com o marido, né? Nós vimos aí tantos outros textos, como os de Ruth, no qual uma mulher que o marido morria e eles não tinham filhos, essa mulher ela estava insegura na sociedade. Ela precisava de um homem para resgatá-la, para dar um filho para ela, para cuidar dela depois. Se ela não tivesse esse filho, ela estava sozinha na rua, ela não tinha segurança naquela sociedade. Então essa mulher ela foi buscando segurança em 5 homens e não encontrou. Ou seja, assim como ela estava ali naquele poço buscando uma necessidade física dela, uma necessidade do hoje, na água física, ela também estava buscando uma necessidade dela, satisfazer uma necessidade dela de segurança, de amor, de cumplicidade, né? Naqueles homens. E ela não encontrou essa satisfação nesses homens. Ela não encontrou essa segurança nesses homens. E agora ela estava com um 6º homem, com quem ela não era casada. Então ela já estava ali junto com ele, em uma situação de amásia, né? Como a gente diria hoje. Não sabemos, de repente ela podia ser concubina dele. Não sabemos se ele estava constituindo uma família ali com ele. Tudo que o texto diz é, essa mulher não era casada com o homem com quem ela vive hoje. Ou seja, ela até abriu mão do casamento. Ela já estava desesperada. Não quer casar, não casa, mas ela precisava disso. Ela estava buscando naquele homem essa segurança, a satisfação da sua necessidade. Então essa mulher, ela não era muito diferente de Agar. Ela era uma mulher desesperada. Ela era uma mulher invisível, uma mulher que não tem nem nome aqui no texto. O texto diz a mulher samaritana. Ela era uma mulher qualquer naquela sociedade. Mas Jesus escolheu falar com ela. Jesus não falou com a mulher proeminente. Jesus desviou seu caminho, foi para a terra de um povo inimigo, porque ele escolheu falar com esta mulher. Ele a viu e ele falou com ela. E aí ela respondeu, o Senhor deve ser profeta. Então diga-me por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, porquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram. Então, opa, essa mulher começou a abrir o olho. Esse homem é um profeta. Não é qualquer coisa que ele está falando.
Esse homem fala as palavras de Deus. Então ela trouxe o anseio do seu coração. Parou para pensar? Porque ela podia ter feito qualquer pergunta. Ela podia ter feito: esse homem com que eu estou, então, vai se casar comigo? Não é isso que a gente vê nos filmes? Né? A gente vê nos filmes quando alguém num filme vai buscar um profeta, vai buscar um adivinho, o que ela quer saber? Normalmente, em 9 a cada 10 filmes, é isso que ela quer saber. Com quem eu vou me casar? Né? Eu vou me casar com esse cara? Ela podia ter perguntado isso. Opa, um profeta aqui, é agora. Deixa eu tirar minha dúvida. Mas qual é a dúvida que estava no coração dela? Os judeus dizem que é em Jerusalém que nós temos que adorar. Os meus antepassados dizem que é aqui em Gerizim, no Monte Gerizim. Onde que é? De todas as perguntas que ela podia ter dito para aquele homem ali na frente dela, que ela acreditava ser apenas um profeta, de tudo o que ela podia esclarecer na vida dela, a preocupação dela: onde eu devo adorar? Olha como é que já estava o coração dessa mulher. Eu entendo aqui que enquanto ela conversava com Jesus, os seus olhos foram sendo abertos. Assim como Agar, que estava lá diante do poço e não enxergava, ela estava deixando seu filho na sombra para morrer porque não tinha água. E o poço estava ali. Porque a palavra diz que então Deus abriu os olhos dela e ela viu o poço. A palavra não diz que Deus fez cair água do céu, ou surgiu um jarro de água, né, um geyser, qualquer coisa assim de água. Um anjo levou água para ela num copinho. Não, Deus abriu o olho e ela viu o poço que estava lá. Né? Então, os olhos foram abertos de Agar. E eu creio aqui que os olhos dela também estavam sendo abertos. Ela achava que estava falando só de coisas físicas. Ela foi entendendo que Jesus estava falando de coisas espirituais. E aí, quando ela sacou, esse cara é um profeta de Deus. A pergunta que ela tinha na ponta da língua foi: onde eu devo adorar? Né? E Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora que já não importará se você adora ao Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação foi por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Aqui, irmãos, nós vemos a união de dois desejos. Aquela mulher humanamente estava buscando água, mas quando ela entendeu com quem ela estava falando, ela perguntou: onde eu devo adorar? O desejo do coração dela, as suas necessidades humanas e necessidades espirituais estavam ali em jogo. E Deus apresenta: o meu desejo é esse. É a união de dois desejos. O desejo do coração humano pela presença de Deus, por adorá-lo no lugar certo, da forma certa. O desejo do coração humano por água, por alimento, por carinho, por respeito, por amor. E o desejo do coração de Deus, que é os filhos que o adorem em verdade e em espírito. E em Jesus Cristo, esses dois desejos se encontram. Na pessoa de Jesus Cristo, a nossa necessidade humana e espiritual é satisfeita. E na pessoa de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E Deus pode nos acessar. Deus pode nos procurar e nos achar. Deus que olha, Deus que encontra. Na pessoa de Jesus Cristo, Ele se conecta conosco. Deus procura, Deus deseja os seus filhos que o adorem em verdade e em espírito. O Laroi, que te vê, que te enxerga, mesmo no lugar mais escuro onde você se enfiou, Ele te deseja. Não é só que Ele está te enxergando, Ele te deseja. Então, o que você tem que fazer é adorar em verdade e em espírito, de todo o seu corpo, alma e espírito, unidos para adorar aquele que te salvou. Amém? E a mulher disse: eu sei que Moisés, aquele que que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Ela estava tão pertinho, né? Mas olha como o entendimento dela foi ampliando. Ela entendeu que era um profeta, agora ela já está falando de Messias. Essa mulher tinha conhecimento, ela tinha uma busca
Ela não era uma ignorante. Ela sabia que um dia o Messias viria explicar tudo para ela. Então ela foi fazendo uma caminhada, um crescimento nessa conversa com Jesus. Então Jesus disse: sou eu. Olha a busca de uma vida inteira, irmãos. A busca de uma vida inteira por segurança, por amor. A busca de uma vida inteira por água, por ser vista. Aí ela foi fazendo essa progressão, esse crescimento. Aí quando ela falou: o que me falta é o Messias. Quando ele chegar, ele me explica tudo. Só falta isso. E aí Jesus olha bem para ela. Eu imagino que Jesus deve ter dito isso com um sorriso tão lindo. Sabe, com um semblante leve, disse: mulher, sou eu. Você que está procurando essa água viva, está procurando no braço de tantos homens essa segurança. Você que está procurando as explicações das suas dúvidas, para quando um dia o Messias chegar, então, eu estou aqui, sou eu. Imagino que o coração de Jesus devia estar explodindo aqui, de satisfazer esses desejos do coração da mulher, de satisfazer essas necessidades daquele coração humano. Eu tenho certeza que foi um momento de imensa alegria de Jesus Cristo, imensa felicidade e contentamento, porque ele estava encontrando alguém que tinha em seu coração desejo de adorá-lo. E ele tinha prazer em satisfazer os mais profundas necessidades e desejos do coração daquela mulher. E aí, naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer ou por que conversava com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu para a volta do povoado. Aquela mulher entendeu que aquela água não era mais nada. Ela foi lá buscar água. Mas quando ela entendeu com quem ela estava falando, ela largou a água ali. O que importa? Aquela necessidade humana agora não era mais nada. Aquele desejo genuíno do coração, a gente precisa de água. Ela não estava ali largando para trás uma riqueza, um luxo. Ela estava largando para trás ali aquilo que é essencial do ponto de vista humano. Ela largou para trás o cântaro de água, porque ela entendeu que aquilo era muito mais importante do que satisfazer aquela necessidade física, né? Ela largou, saiu correndo para o povoado e disse: venham ver o homem que me diz tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então agora ela já estava entendendo, né? Passado alguns versículos, a gente vê ali no versículo um pouquinho depois ainda, na verdade, né? No 40. Indo, pois, com ele os samaritanos pediram que ficasse com ele mais um tempo. E ele ficou mais 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram para a mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o vimos. Agora sabemos que, de fato, ele é o Salvador do mundo. Aquela mulher largou tudo para trás. Aquela mulher que ia chegar no povoado, quem é aquela mulher? Aquela que já teve 5 maridos e agora está com outro cara. Né? Imagino que todo mundo conhecia a fama dela. Aquela ali, coitada, está sempre desesperada correndo atrás de um homem. Aquela ali. Agora eles olharam para ela e falaram: verdadeiramente, agora nós cremos porque nós vimos, não só porque você falou. E nós entendemos que este é o Salvador do mundo. Aquela mulher, ela experimentou o que Jesus Cristo tinha dito para ela, que se você beber dessa água viva, você fluirá como um rio de águas vivas. Aquela mulher chegou no povoado e fluiu de águas vivas para aquelas pessoas. E aquelas pessoas ouviram e creram. Aquele rio de água viva tomou conta dela. Ela não precisava mais da água humana, ela largou o cântaro ali de lado. E ela entendeu que aquilo era importante. E ela foi e falou, ela fluiu. Do seu ventre fluiu um rio de água viva. Da estéril, Deus fez fluir. Daquela mulher que teve 5 maridos e estava com o 6º homem, Deus fez fluir vida. Porque os seus olhos foram abertos e ela bebeu da água viva. Então, irmãos, nesse momento, estou finalizando, se você tem se escondido, se você tem buscado o deserto, achando que o deserto é o teu lugar, porque você não vê outra saída.
Se você está nessa situação, se coloque em oração, feche os seus olhos. Se precisar vir, vem aqui na frente. Não sei se os irmãos separaram alguma coisa. Se separaram, podem vir. Eu esqueci de pedir, perdão. Se você está nessa situação hoje e você quer encontrar a água viva, se você está se escondendo num buraco, olha para cima e vê que tem luz. Você não está num lugar escuro. Você não está invisível. Mesmo se você quisesse. Não, tudo que eu quero agora é que ficar num canto e ninguém olhar para mim. Eu não quero ver aquela humilhação. Eu não quero nem olhar para Deus. Se você se sente julgado, julgada, e você está nesse lugar de escuridão, está nesse lugar de afastamento, de fuga, de se esconder, saiba, meu irmão, que Deus te vê. Você acha que o teu nome não é importante. Você acha que o teu nome não é digno. Deus conhece você pelo teu nome. E Deus tem um porquê para a tua vida. Você não nasceu à toa. Você não nasceu por um acidente. Mesmo que você tenha ouvido isso na sua vida. Que você veio por um acidente, não era para você ter vindo. Ou que você não é querido, querida. Tive que te aturar. Isso é mentira. Você é querido. Você é querida. O Senhor te fez e Ele tem um porquê para a sua vida. Ele sabe o seu nome. E mesmo quando você se escondeu, Ele te enxergava. Ele sabia onde você estava. E Ele te conhece pelo nome. Ele conhece as suas dores. Ele conhece as suas necessidades. As necessidades mais profundas do seu coração. Os anseios mais profundos do seu coração. A dor mais profunda do seu coração. Tudo que você tem que fazer é clamar em alta voz. Agar chorava. Ela clamou. O menino clamava. E o anjo disse, Deus ouviu o clamor. Porque você clamou, Ele veio. Ele está esperando, irmãos. Ele está pronto. Ele está pronto. E Ele tem para te oferecer hoje algo muito especial. Ah, se você soubesse o presente que Deus tem para você. Como Ele disse ali para aquela mulher samaritana. Se você soubesse o presente que Deus tem para você. Você não ia se achar tão pequenininho assim. Se você soubesse o que Deus tem para sua vida, você não ia se sentir tão desprezada. Você não ia se sentir tão invisível. Então, eu oro agora. Meu Senhor, abra os olhos dos meus irmãos. Você é Laroí, aquele que vê, aquele que tem olhos, não é como os outros deuses de madeira e de barro, que não tem olhos, não tem boca, não ouvem, não veem, não falam. Esses não são os deuses. O verdadeiro Deus é você, e você tem olhos para ver, e tem ouvidos para ouvir, e você nos vê. Abra também os nossos olhos, Deus. Abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar a água viva, a fonte de água viva que há em você. Dá-nos de beber, Senhor, da tua fonte. Te pedimos em nome de Jesus. E faz do nosso ventre um rio de águas vivas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.